Dois Reis, lições de fidelidade e restauração na história de Israel. Dois Reis é um livro da Bíblia que faz parte do Antigo Testamento e continua a narrativa iniciada em Reis. Ele cobre a história dos reinos de Israel e Judá, desde a morte do rei Acabe até o exílio do povo de Judá na Babilônia. O livro é dividido em duas partes principais, sendo a primeira focada no reino de Israel. Nela são descritos os reinados de diversos reis que muitas vezes se afastaram dos caminhos de Deus, levando o povo à idolatria e à desobediência. A infidelidade do povo é um tema recorrente. A segunda parte do livro se concentra em Judá, onde alguns reis, como Josias, se destacam por suas reformas religiosas e esforços para restaurar a adoração ao Senhor. Josias, em particular, é lembrado por encontrar o livro da lei no templo e por implementar mudanças significativas. Dois Reis também apresenta a atuação dos profetas, como Elias e Eliseu, e desempenham papéis cruciais ao advertir os reis e o povo sobre suas transgressões. Esses profetas são instrumentos de Deus para chamar a atenção para a necessidade de arrependimento. A narrativa de Dois Reis enfatiza as consequências da desobediência a Deus, incluindo guerras, invasões e o eventual exílio do povo. O livro documenta a queda de Samaria, a capital do reino de Israel, que foi conquistada pelos assírios. A destruição de Jerusalém também é um evento crucial abordado em Dois Reis. A cidade e o templo foram devastados pelos babilônios, marcando o fim do reino de Judá. Esse evento é visto como um julgamento divino pela infidelidade contínua do povo. O livro é escrito com um tom de lamento, refletindo a tristeza pela perda da nação e pela separação do povo de Deus. A mensagem de Dois Reis serve como um aviso sobre as consequências da idolatria e da desobediência. Além das histórias dos reis e profetas, Dois Reis também contém relatos de milagres e intervenções divinas. Esses eventos demonstram o poder de Deus e sua disposição em ajudar aqueles que se voltam para Ele. A figura de Eliseu destaca-se em Dois Reis, com muitos milagres atribuídos a ele, incluindo a cura de Naamã, um comandante sírio, e a multiplicação do azeite de uma viúva. Esses relatos mostram a compaixão de Deus pelos necessitados. O livro termina com a descrição do exílio do povo de Judá, um evento que teve profundas implicações para a história do povo hebreu. O exílio é visto como um momento de reflexão e esperança de restauração futura. Dois Reis é, portanto, um testemunho da história do povo de Israel e Judá, repleto de lições sobre a fidelidade a Deus e as consequências da desobediência. A mensagem do livro é relevante até hoje, lembrando os crentes da importância de seguir os caminhos do Senhor. A estrutura do livro é organizada em torno dos reinados dos reis, apresentando um relato cronológico e facilita a compreensão dos eventos históricos. A repetição de temas e padrões enfatiza a mensagem central de Dois Reis. O livro também destaca a importância da liderança e do exemplo que os reis devem fornecer ao povo. A maneira como os governantes se comportam influencia diretamente a nação como um todo. Os elementos históricos e teológicos presentes em Dois Reis oferecem uma rica fonte de aprendizado. Ele é utilizado por estudiosos e líderes religiosos para entender a relação de Israel com Deus. Dois Reis convida os leitores a refletirem sobre sua própria fidelidade a Deus e a importância de permanecer firmes na fé, independentemente das circunstâncias externas. A história do povo de Israel serve como um lembrete da necessidade de arrependimento e renovação espiritual. O livro é um testemunho da soberania de Deus na história, mostrando que, mesmo em meio ao julgamento, Ele sempre tem um plano de restauração. Essa esperança é uma mensagem poderosa que ressoa ao longo das Escrituras. Dois Reis, portanto, não é apenas um relato histórico, mas também uma obra que nos desafia a viver de acordo com os princípios divinos e a buscar a justiça e a misericórdia em nossas próprias vidas. A história de Dois Reis também destaca a importância da palavra de Deus e da lei, que foram esquecidas pelo povo por muito tempo. A descoberta do livro da lei durante o reinado de Josias é um ponto de virada crucial, pois provoca uma renovação espiritual significativa. Essa redescoberta leva à convocação de uma grande reunião em que o povo se compromete a seguir os mandamentos do Senhor. As reformas de Josias, que incluem a destruição de altares idólatras e a restauração do culto no templo, são um exemplo de como a liderança pode impactar a vida espiritual de uma nação.
O rei se destaca por sua devoção e busca genuína de agradar a Deus, servindo como um modelo para outros líderes e para o povo. O livro também é um testemunho da persistência dos profetas, que mesmo diante da adversidade e da rejeição, continuam a proclamar a verdade de Deus. A mensagem dos profetas é clara. Deus deseja que seu povo se arrependa e volte a Ele, oferecendo sempre uma oportunidade de reconciliação. 2 Reis retrata não apenas os altos e baixos dos reis, mas também o papel da nação como um todo. O povo é frequentemente descrito como um reflexo da liderança, e sua fidelidade ou infidelidade tem consequências diretas nas bênçãos ou maldições que enfrentam. A queda de Samaria e a subsequente conquista de Jerusalém pelos babilônios são eventos marcantes que ilustram o cumprimento das palavras dos profetas. Esses acontecimentos servem como um aviso sobre a gravidade da desobediência e a importância de permanecer fiel a Deus. O exílio de Judá é um momento de grande tristeza, mas também de esperança. Os profetas falam da restauração futura e da promessa de um novo pacto, no qual Deus escreverá sua lei nos corações do seu povo. Essa promessa é um vislumbre da esperança messiânica que se cumprirá com a vinda de Jesus Cristo. Os relatos de milagres e intervenções divinas em 2 Reis mostram a misericórdia de Deus para com aqueles que o buscam. Esses eventos não apenas demonstram seu poder, mas também encorajam a fé em meio a tempos difíceis. 2 Reis é um lembrete de que a história do povo de Deus está entrelaçada com a história da humanidade. As lições aprendidas com os erros do passado são relevantes para os crentes de hoje, que são chamados a permanecer fiéis em um mundo cheio de distrações e tentações. O livro também enfatiza a importância da oração e da dependência de Deus. Os reis que buscam a orientação divina em momentos de crise frequentemente experimentam intervenções sobrenaturais e vitórias. Isso ilustra a necessidade de buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas da vida. Por fim, 2 Reis nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada com Deus. As histórias de fidelidade e infidelidade, arrependimento e renovação nos desafiam a avaliar nossa lealdade ao Senhor e a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Através de suas narrativas, 2 Reis se estabelece como um livro fundamental na compreensão da história de Israel, da fidelidade de Deus e da necessidade de um coração arrependido e disposto a seguir seus caminhos. A mensagem contida neste livro continua a ressoar e inspirar gerações a viverem em conformidade com a vontade de Deus. Este foi um breve resumo do livro de 2 Reis. Até mais!